Vamos para a introdução. O que nós temos aqui na introdução? O que nós vamos ver nessa aula, né? Nós vamos ver aqui um Paulo diferente daquele que a gente costuma ver. Ele aqui, ele não está pregando, ele não está se defendendo, que foi a vida dele toda, né? Se defender porque estava fazendo a vontade do Senhor. Ele aqui, ele está se despedindo dos seus liderados e de seus filhos na fé, sabendo que ele não os veria mais. E aqui ele lembra, que a revista lembra, que um líder que dá o seu relatório, tá, da sua vida, tá, e ainda dá orientações para os seus liderados, sabendo que ele vai para longe, mas que ele ainda tem preocupação com aquela obra que ficou ali, tá? E aí ele fala para os seus liderados não se afastarem da sã doutrina, da verdadeira doutrina. Ele ainda alerta os seus liderados para cuidar do rebanho, porque ele diz que no futuro surgiriam falsos mestres, tá? Que iriam dar ensinos, ensinos mentirosos, e o pior de tudo, que esses falsos mestres, eles viriam de dentro do próprio rebanho, não viria de fora, era de dentro. Então ele estava pedindo para que os seus liderados ficassem espertos, que ficassem vigilantes, que observassem quem estava na igreja e os ensinos que estavam dando, o que falavam, porque essas pessoas, elas eram como, vamos dizer assim, como crentes, mas ensinava de forma distorcida, né? E aí esses ensinos nada teriam a ver com a doutrina de Cristo. Isso aqui é a introdução, o que nós vamos ver durante esta aula. Vamos para o subtópico, para o tópico 1. Tá? O tópico 1 fala o seguinte: o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. O que nós temos aqui? Eu vou resumir os 3 subtópicos, tá bem, meus irmãos? Os 3 subtópicos. Ele fala da fidelidade e da humildade ao servir no ministério, tá? Fidelidade é a palavra, ele não mudou nada, nós já vimos isso lá na leitura bíblica. Fidelidade e da humildade que ele viveu ali, sem ostentações, sem usurpar nada de ninguém, tá? Então ele diz da humildade e da fidelidade que ele teve no ministério. Ele fala do sofrimento, tá? Das provações que ele passou pelos próprios judeus, tá? Ele testemunha a sua vida, tá? Que sua vida foi coerente com o que ele pregava, ou seja, vivia o que pregava o que vivia. E o que? Tanto em público como nas casas, tá? Ele pregava nas casas a mesma coisa que ele pregava em público. E nessas ocasiões, nessas pregações, ele nunca falou outra coisa senão da sã doutrina do Senhor. Como nós falamos ainda agora, nós não podemos mudar o evangelho de acordo com o nosso ouvinte, né? Mudar a cantiga, né? Isso aqui está no versículo 20. Ele diz que o ensino era um só. Ele falou a mesma coisa para grego ou para judeu, não importasse quem estava ouvindo, tá? E aqui ele mostra que a palavra não é seletiva, é uma palavra só. Não é uma palavra para o pobre e a outra para o rico, tá? Porque o que a gente vê hoje em dia é mais ou menos isso, né, meus irmãos? Infelizmente,
A palavra está sendo amoldada, tá? Esse ouvinte aqui, eu tenho que dar uma refrescada, tá? Não é assim que vou, senão eu falar assim, ele vai embora. Então, outros interesses assim por trás. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém, a não ser pregar a palavra, a verdadeira doutrina, tá? Nunca escolheu plateias. Ele também diz que por causa deste comportamento ele pagaria um preço, e pagou, tá? Ele pagou um preço tanto ali em Éfeso, e agora ele também vai pagar em Jerusalém, indo para Jerusalém, que o Espírito está dizendo para ele, ó, o que está te esperando são prisões e tribulações lá em Jerusalém. Parece até que ele já não estava acostumado, né? Pois é, ele já estava acostumado com isso, mas ninguém gosta de apanhar, né, irmãos, de sofrer maus tratos. Mas o que movia Paulo era o amor pela obra, né? Embora ele soubesse do custo, mesmo assim ele seguiria em frente a sua vida para trabalhar para o Senhor. Sem isso, a vida dele não serviria para mais nada. Versículo 24. Seu objetivo era completar o ministério que lhe foi confiado. Assim, ele demonstra sua fidelidade quando continua sabendo o preço que ele vai pagar. Com consciência limpa, ele declarou toda a verdade a ele confiada, sem esconder nem acrescentar nada. Gente, o que ele está dizendo aqui? Ele diz que com esse comportamento ele ganhou. Foi prisões, tribulações, e que ainda ia ganhar mais estas coisas, mas que a vida dele só tinha sentido se fosse para pregar o Evangelho. Ele queria era terminar o ministério que foi a ele confiado. Tá? Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. No tópico 2. Tá? O tópico 2 diz o seguinte. O tópico 2, irmãos, é o seguinte, o título: Advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. O tópico, o primeiro subtópico, ele fala sobre um versículo que não está na nossa leitura. Está aqui, eu vou ler aqui o versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha só, olhai por vós, ou seja, presta atenção, por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha só, irmãos, com esse versículo, o apóstolo Paulo, ele está relembrando para os liderados dele, para os presbíteros, que o rebanho não é dele, não são dos liderados, não são dos presbíteros, tá? E de onde originou a função deles? Quem foi que deu esta função para eles? Ele diz que foi o Espírito Santo, tá? Que entregou à igreja eles. Ou seja, a igreja do Senhor foi ganha pelo Senhor Jesus Cristo, e o Espírito constituiu para proteger esta igreja bispos, pastores, né, os presbíteros, que a gente vai entender que são 3 nomes para uma função só. Qual é a função? Cuidar, supervisionar e alimentar o rebanho do Senhor. Quando ele chama esses líderes, presbíteros, bispos e pastores, ele fala 3 títulos para dizer uma função só. Essas funções se complementam. São 3 em um só ofício, constituído por quem? Por Deus, dado pelo Espírito Santo. Então, de acordo com a fala de Paulo, se o presbítero precisa ser maduro,
tá? Ele precisa ser maduro. Maduro é quê? Ele tem que ser digno de cuidar do rebanho. O presbítero ele supervisiona, é um supervisor. Ele é um supervisor e eles têm que estar sempre alerta, tá? Alerta cuidando de quem? Do rebanho, da igreja. Por quê? Ele não está cuidando de nada dele. Ele não é dono da igreja, tá? Esse negócio que é minha ovelha, não é minha ovelha. Eu estou cuidando da ovelha do Senhor, tá? O Senhor colocou na sua mão para você orientar, para você cuidar, para você alimentar. E você vai ter que dar conta, tá? Os presbíteros, os líderes que Deus constituiu, tá? Os pastores, o que um pastor faz? Um pastor alimenta e protege. Estas funções foram concedidas a Deus. Essas pessoas não podem negligenciar essas atribuições. Por quê? Se elas negligenciarem estas funções, elas estarão em desobediência, tá? Elas estão desobedecendo a uma vocação de Deus dada para a vida delas. Então, os presbíteros, tem igreja que usa presbítero no lugar de pastor, tem igreja que chama bispo no lugar de pastor. Então, eu sou da Assembleia de Deus e na Assembleia de Deus usa a palavra pastor. Então, os pastores, eles são chamados para cuidar, supervisionar, ficar alerta, alimentar. Alimentar como, irmão? Alimentar como? Alimentar com a palavra. Alimentar muito bem alimentado com a palavra do Senhor. Porque, como o apóstolo Paulo diz, cuidado que vai vir pessoas que vão sair de dentro da igreja com alimento podre, né? Melhor dizendo. Então, o pastor, ele tem que alimentar a igreja com bom alimento. Ele tem que prestar atenção. Ele tem que pensar quem ele vai, por exemplo, chamar uma pessoa de fora para trazer uma mensagem, uma palavra, uma oportunidade. Ele tem que prestar atenção, porque todas as mensagens que são pregadas, faladas, oportunidades ali dentro da igreja, é responsabilidade dos pastores, dos bispos, porque essas mensagens estão sendo alimento para o rebanho de Deus, né? Nós já aprendemos que o rebanho não é do pastor, o rebanho é da igreja, tá? Então, nessa perspectiva, Paulo fala que esses pastores devem ficar atentos. Eles devem ficar atentos ao que ele chama de lobos cruéis. Eu não vou ler, mas vocês podem ver no versículo 29 e 30. Também não está dentro da leitura bíblica em classe. Mas vocês vão ver lá. Ele chama de lobos cruéis que vão surgir de dentro do próprio rebanho da igreja, tá? E aí ele alerta ainda, o perigo maior, porque esses lobos cruéis, vindo de dentro do próprio rebanho, vai exigir do pastor uma vigilância maior. Porque se vem de fora, tudo bem, está vindo de fora, então eu vou ficar ligado. Mas se está dentro, ali dentro, ele está vestido de crente, ele está falando a mesma língua, ele tem Bíblia, ele tem trejeitos, né? Então, vai ficar mais difícil de discernir, né? Então, o apóstolo Paulo fala, fica alerta, fica ligado, porque essas pessoas são perigosas, tá bom? Então, vamos lá. Todas essas admoestações, elas têm um só propósito. Qual é o propósito? Lembrar a estes homens, o rebanho pertence a Cristo. As ovelhas são do Senhor. Não é propriedade de homem algum. É Atos capítulo 20 e 28, que é o nosso texto áureo.
tá? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, imagina, ele está lá na praia, esperando um navio que ele vai embora para Jerusalém, deixando ali líderes que ele mesmo orientou, tá? Que agora serão os pastores da igreja. E olha a preocupação que o apóstolo Paulo tem de orientá-los com relação ao que ia vir, tá? Porque ele estava preocupado com que alimento que aquelas ovelhas iriam receber, né? E todas essas admoestações eram o cuidado que ele tinha com algo que não era dele. Isso é interessante. Algo que não era dele. Que os nossos pastores e bispos e sei lá quais os títulos que querem dizer a mesma coisa, que eles tenham essa consciência. A ovelha não é minha, é do Senhor. E quando você cuida de alguma coisa que não é sua, o seu cuidado tem que ser multiplicado. Não é verdade, meus irmãos? O tópico 3 agora, o nosso último tópico. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Ele até agora ele estava orientando os líderes dele para que ele cuidassem, eles tivessem um cuidado especial com o rebanho, tá? Agora ele vai demonstrar o cuidado para com os próprios líderes, tá? Então, os subtópicos resumidos diz o seguinte: após a sua exortação, sua conversa, sua reunião ali, o apóstolo Paulo demonstra um cuidado com os seus liderados depois da sua partida, tá? Ele está preocupado porque ele vai embora e aí ele, como é que os meus liderados vão se comportar de acordo com a própria vida deles, tá? Então, o que ele faz? Ele ora a Deus, entregando em suas mãos, as mãos do Senhor Jesus Cristo, a vida dos presbíteros, tá? Ele entende que os presbíteros, principalmente eles que são os que zelam pelo rebanho do Senhor, eles precisam estar totalmente entregues à vontade do Senhor, que o Senhor vai ser o Senhor que vai alimentá-los para que ele possa alimentar o rebanho. Aí ele diz aqui que ele entrega debaixo da graça do Senhor, entrega nas mãos do Senhor pela sua graça, para que Deus tenha misericórdia desses líderes, né? E ele faz o quê? Ele exorta a esses liderados para se ater somente ao que está escrito nas Escrituras, né? Parece repetitivo, mas é necessário, tá? O aprendizado é pedagógico, então a repetição precisa ser feita para que haja o ensino, o aprendizado. Então, ele exorta para que esses presbíteros eles se atenham somente ao que está nas Escrituras, para que ele não dê ouvido aos novos ensinos que viriam depois dele. Ou seja, irmãos, tem uma cara de Bíblia. Essa palavra aqui é muito parecido com o que está na Bíblia, mas vai lá examinar, ver se é exatamente aquilo que está sendo dito. Tipo, por exemplo, o que a serpente falou para Eva, não é assim que Deus disse? Ele torceu. Então o apóstolo Paulo estava explicando isso para os liderados. Olha, tenham firmeza, fiquem firmes na palavra, examinem bastante a palavra, para que vocês também não sejam enganados. Porque tem pessoas que têm uma conversa tão boa, tão fácil de enrolar, que se os presbíteros não estivessem, os bispos, os pastores, não estivessem muito cheios da palavra do Senhor, cheios da unção, os quais eles conseguiriam sendo obedientes à palavra, em uma vida de oração, né? Eles poderiam ser enganados.
Então o apóstolo Paulo diz, ó, tenha firmeza de Cristo, a firmeza de Cristo em vocês. Para quê? Para que vocês próprios se amadureçam e amadureçam o rebanho que está nas suas mãos, e desta forma vocês se encaminhem e encaminhem também esse rebanho à promessa, que sejam herdeiros da promessa. Qual é a promessa, irmãos? A promessa é a salvação. É um dia estarmos juntos com o Senhor Jesus Cristo no céu. Não é isso? Então o apóstolo Paulo diz, ó, sejam firmes, amadureçam o rebanho também, para que vocês possam levá-los à herança que nos está prometida. Paulo demonstra a sua integridade, relembrando que nos anos que ali ele esteve, ele não buscou nada para si próprio, tá? Ao contrário, ele trabalhou para se sustentar e ainda sustentar aos que estavam com ele e que precisavam de ajuda, tá? Então, ele faz um contraste, mostrando que ele não era uma pessoa usurpadora, ao contrário dos que viriam, que seriam lobos, né? Ele chama de falsos obreiros, e esses lobos, eles vivem à custa dos rebanhos. A pessoa nem percebe, ela nem percebe. É campanha que precisa ser paga, é uma sei lá, irmãos, eu não gosto nem de citar, mas vocês sabem, né? São tantas coisas, tantos meios que esses lobos revestidos de pastores, eles utilizam. Eles têm uma criatividade muito grande para poder tirar a lã das ovelhas, deixar as ovelhas nuas, sem dinheiro, sem condição e sem ensino para uso próprio, para eles mesmos se encherem de dinheiro. São lobos usurpadores, são falsos mestres. Então o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele orienta para que os pastores cuidassem deles mesmos, se colocando na sã doutrina, com orações, com súplicas, porque, irmãos, não tem como nós estarmos nesse mundo, né, que a gente vive hoje, cheio de mentiras, cheio de não tem nada a ver, cheio de falsas doutrinas, se nós não nos colocarmos dia após dia debaixo da proteção do Senhor, debaixo de oração, debaixo de súplica, de choros. Não tem como, senão a gente vai ser enganado. Mas se a gente se colocar verdadeiramente debaixo da orientação do Senhor, o Senhor vai nos orientar e vai nos tirar do engano. Então o apóstolo Paulo estava falando isso para eles, tá? Então, a reunião, então ele diz aqui, olha, eu não fiz isso, ao contrário, eu trabalhei com as minhas próprias mãos, embora ele ainda fala, aqui ele não fala na revista, não fala no, mas no texto bíblico diz, que ele até poderia ser, vamos dizer, sustentado, porque a palavra diz que digno é o obreiro do seu sustento. Ele até poderia, mas ele não quis, ele abriu mão para não dar mau exemplo, né? Infelizmente, um monte de gente que não pegou o exemplo dele, né? Mas, enfim, o apóstolo Paulo, ele preferiu trabalhar e se sustentar para não dar mau exemplo e não ser pesado à igreja. Então, a reunião ali na praia terminou, tá? E todos se abraçaram, todos choraram, né? Imagina você estar agora diante de um amigo seu que trabalhou com você há muito tempo, né? Foram 3 anos ali em Éfeso, e agora ele vai embora e você sabe que você não vai vê-lo mais, né? Você não vai vê-lo mais. Então foi aquela emoção, né? E aí isso mostra que o sentimento, né, que eles tinham pelo seu líder, né? Aqueles presbíteros que iam ficar, né, eles estavam demonstrando o sentimento que eles tinham pelo seu líder, porque
Os líderes, irmãos, eles não podem ser pessoas distantes. Eles têm que ser rígidos, porém com amor, né? Eles não podem ser eu aqui, você aí faz o que eu mando e fica quieto. Não, o apóstolo Paulo foi um exemplo de líder. Se ele tivesse sido um líder ranzinza, rabugento, né, difícil de lidar, não haveria essa tristeza aqui na despedida deles, né? Vocês concordam comigo, né? E o autor da revista está aqui dizendo que está na mesma... O autor da revista nos lembra que esta mesma igreja, essa mesma igreja, agora eu entendi, irmãos, vocês me desculpem porque eu fiz essa lição hoje, mas não é desculpa, né? Mas tudo bem. Essa mesma igreja, ela é mencionada em Apocalipse 2:4, tá? Naquelas exortações que Jesus faz para João falar, olha, fala para a igreja que está em Éfeso, fala para a igreja que está em Tiatira, fala para a igreja que está em Esmirna. E essa igreja que está em Éfeso, ela é mencionada por Jesus, e ela é mencionada sendo elogiada porque esta igreja guardou a doutrina. Então, o apóstolo Paulo fez um bom trabalho, né? Ele orientou os presbíteros, tá? Olha, mantenha essa doutrina, mantenha essa doutrina. Porém, aconteceu uma coisa ali ruim. Embora tenha guardado essa doutrina, eles esqueceram o primeiro amor. Tudo tem que andar junto. Tem que andar junto. Eu não posso só dar palavra, orientar, doutrinar e tal, mas não ter carinho, não ter cuidado, não ir na casa do irmão quando ele está doente, não ir coisa ruim, sim, no hospital, visitar até o parente do irmão que pede para você ir lá, tá? Não chegar junto com uma ajuda para pagar o aluguel, quando ele está precisando, para comprar o gás. Isso é demonstração de amor, né? Então, infelizmente, a igreja de Éfeso guardou essa doutrina, mas não exercitou o amor, infelizmente. Tá? O amor, ele não pode esfriar. O cuidado com as pessoas vai demonstrar amor, tá bem? Então, nós chegamos à nossa conclusão, e a nossa conclusão resumida fala assim: para que a igreja do Senhor se mantenha firme na doutrina e que fique vacinada, que seja vacinada contra as falsas doutrinas e heresias, é necessário ter firmeza na palavra, vigilância espiritual e amor pastoral. Irmãos, olha só. Para que uma igreja fique firme na palavra, que os pastores fiquem vigilantes na doutrina, tá? Contra as falsas heresias, vai precisar o quê? Leitura, dedicação nas orações, no trabalho da igreja. Vai ter que ter essa dedicação, tá? E vigilância espiritual, para que não se deixe entrar os lobos, tá? E o que mais? O amor. A gente acabou de falar aqui agora. O amor é o cuidado. Eu não posso só dar palavra e não cuidar com amor, né? Não demonstrar o amor para o meu liderado, tá bom, meus irmãos? Porque muitos pastores são distantes, né? Você sabe, né? Infelizmente. Tá? A igreja precisa de líderes comprometidos com a sã doutrina, que sejam cuidadosos e responsáveis pelo alimento do rebanho, tá? Sempre lembrando que ele está cuidando de algo que não é dele. Vou repetir. A igreja precisa de líderes comprometidos com a sã doutrina, comprometido com a doutrina de Jesus, com a doutrina, com os ensinos que Deus deu, puro e simples, tá? Que sejam cuidadosos
e responsáveis pelo alimento. Cuidado com quem entra na igreja, com quem fala na igreja, com quem tem o microfone. Cuidado, que é o alimento que está alimentando lá o seu rebanho, tá? Sempre lembrando que ele está cuidando de algo que não é dele, tá? O rebanho é de Jesus. Por que o rebanho é de Jesus? Porque foi ele quem comprou. E comprou com o quê? Com o mais precioso com o que tinha de mais precioso na época. Qual era o que tinha de mais precioso? O que tinha, melhor falando, o que tinha de mais precioso para Jesus comprar? Para ser usado como moeda, vamos dizer assim. O que tinha de mais precioso que nós podíamos utilizar para comprar? Ouro, metais preciosos, né? Ouro, prata ou dinheiro, sei lá. Mas Jesus não usou nada disso. Ele usou o sangue dele. O sangue dele, mais precioso do que qualquer pedra preciosa, do que qualquer metal, do que qualquer mineral, sei lá o quê. Mais precioso, o sangue de Jesus. Foi pelo sangue que nós, que eu e que você fomos comprados, tá? Bispos, presbíteros e anciãos, né? Anciãos, presbíteros e esqueci os outros. Não importa, quem tem título e que tem um rebanho que cuida, lembre-se disso. Cuidado com o que você põe na igreja. Qual alimento você está dando para os seus liderados e para o rebanho que está ali, tá? Lembre, os liderados não são seus funcionários. O rebanho não é seu, é do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha sido bem clara, tá? Hoje eu não vou fazer as perguntas, né? A partir da próxima aula eu vou fazer as perguntas e mais uma vez, eu peço desculpa por não ter feito antes, mas de fato foi algo realmente que não veio ao caso de eu falar aqui, mas eu de fato não consegui mesmo. Tentei até o último momento, mas não consegui. Mas estou aqui cumprindo a minha resolução diante do Senhor e eu espero que eu ajude. Mesmo atrasada, não tem problema. Eu tenho certeza que ensino é ensino. Em qualquer momento que você for ouvir esta aula, amanhã, hoje, daqui a 1 ano, 10 anos, ela sempre vai ser a mesma palavra, ela sempre vai estar agindo na sua vida, porque é a palavra de Deus que edifica. Tá bem, meus irmãos? Espero que vocês tenham um excelente dia, ou uma excelente noite, não sei que horas vocês vão ver, e que você continue sendo uma pessoa que se importa, que se interessa com a obra do Senhor. Tá bem, meus irmãos? Deus abençoe.